Boa noite, é um prazer receber o professor Lucelmo. Seja bem-vindo mais uma vez. E a gente não vai perder tempo para começar essa live e falar sobre um tema tão importante, que são estratégias para a inclusão de estudantes com maior nível de suporte. Com você, Lucelmo, seja bem-vindo e obrigado de aceitar o nosso convite. Um prazer sempre, eu sou apaixonado por esse grupo. É um grupo que, além de tudo, né, tem assim, muito forte a memória da Liliane, que é uma pessoa que tem um papel muito especial na minha história, na minha vida. E eu penso nela muito, muito mesmo. E, enfim. Então, é claro que também por conta disso, é sempre um prazer estar aqui. E esse tema é um tema relevante, de qualquer forma, mas ele é muito relevante para mim, porque quando eu comecei a pensar sobre autismo, o meu olhar primeiro era sobre o nível 3, porque é o caso do meu filho. Depois que eu fui, por conta das redes sociais, da divulgação, que eu fui olhar, ler mais sobre o nível 2, nível 1, né? Nível 1 principalmente, mas sempre a minha questão principal era a relação ao nível 3. São casos muito desafiadores. Então, em primeiro lugar, eu quero só afastar uma coisa aqui, que eu não vou falar sobre ela, mas eu preciso falar. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer é, na maioria dos casos, esses alunos se beneficiam mais de escolas especializadas. Eu canso de falar isso, todo mundo já conhece esse meu discurso, mas no Brasil nós não temos quase escolas especializadas. Então eu não vou falar de escola especializada aqui, vou falar de escola comum, porque é o que a gente tem e é o que a gente tem que se virar, né? A gente tem tem alguns lugares que tem escola especializada, talvez alguns de vocês esteja, mas é a minoria, a grande maioria está em escolas comuns. Então vamos começar por uma questão básica. Eu vou tentar não falar tanto, que é para vocês poderem perguntar, para a gente poder interagir, mas eu quero fazer algumas considerações primeiro. A primeira coisa é que, se um aluno tem maior nível de comprometimento, ele tem que ter acompanhante. Mas no caso que não tem acompanhante, aí a gente começa a colocar situações que são absurdas, né? Que aí não tem nenhum cabimento. Tudo bem, não tem escola especializada, ok, assim, mais ou menos, né? Agora, não ter acompanhante não faz sentido. Então, eu tenho que ter acompanhante. E aí eu tenho alguns desafios que são muito importantes. Quando eu pego as habilidades que eu preciso ensinar, eu tenho dois tipos de habilidades pré-acadêmicas. Se eu tenho um caso que é mais sério, só vou pedir... Se eu tenho um caso que tem maior comprometimento, obviamente ele não acompanha a matéria. Ele está muito distante daquela matéria, né? Ele está num contexto básico. E aí eu vou ensinar para ele, eventualmente, habilidades que são desenvolvimentais. E eu vou ensinar para ele habilidades que são de aprendiz. O que é habilidade de aprendiz? Então, a primeira coisa, em casos com maior comprometimento, é olhar para a habilidade de aprendiz. Como é que uma criança normalmente chega na escola? Ela chega na escola, de mão dada com a mãe, às vezes do lado. Aí ela entra na escola, a mãe diz assim, tchau. Às vezes quando ele vai ficando maior, ele já fica com vergonha. E ele já entra na escola. E aí ele fica ali, toma uma água, bate um papo, bateu o sinal e vai para a sala. Certo? Quando a criança é bem pequenininha, as crianças fazem uma fila em frente ao professor, depois eles ficam de mão dada, a ADI fica na ponta, o professor fica na outra, eles vão junto para a sala. Depois não tem mais ADI, eles fazem a filinha, não ficam de mão dada. Depois não tem mais filinha, o professor vai para a sala, eles também vão para a sala, e não tem mais essa mesma lógica. Eles estão aprendendo o quê? Estão aprendendo a ir para a sala. Como é que a criança autista normalmente faz? Ela chega de mão dada com o pai vai até a porta e diz, acompanhante está aí? Ah, tá. Ela vem aqui, pega na mão e leva. E aí a acompanhante já leva para a sala. Ou ela fica com ela ali mão dada e depois leva para a sala. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa criança não aprendeu a habilidade de entrar na escola. Certo? Bom, mas depois tem as outras habilidades de entrar na sala, sentar, ficar sentado, atender a instrução, pegar o seu material.
tirar da mochila, né? Depois guardar o seu material e assim por diante. Então, são habilidades de aprendiz, certo? E aí eu vou avaliar, significa que eu vou avaliar para ensinar. Então, por exemplo, não é assim, não vai levando na mão? E se não tiver com a mão na mão, família? A criança faz o quê? Não sei, eu não avaliei. Então, eu preciso entender que essa criança pode fugir, portanto, pode ser perigoso. Então, nesse dia eu tenho que me organizar para ter a mãe, pelo menos outra pessoa, para fazer ali uma contenção, e aí soltar a mão dela para ver se ela vai, se ela entra. E se sim, a gente vai criar contextos para isso ser mais comum. Quando ela entra na escola, ao invés dela pegar a mão da acompanhante, pegar na mão dela, fica sem pegar a mão para ver o que acontece. Talvez essa criança entre e corra para um lugar inapropriado, talvez ela deite no chão, talvez ela, não sei o que ela vai fazer, talvez ela vá para a secretaria, e aí a gente sabe o que ela faz, ou seja, a gente tem uma avaliação para poder ensinar o que é apropriado. Se ela estiver lá, digamos que ela fica ali no pátio, e aí bateu o sinal, como é que a acompanhante faz? Pega na mão e vai para a sala. E se ela não pegar na mão, o que acontece? Se ela não fizer nada, a criança vai para a sala? Ou, aí, digamos que ela não vá para a sala. Aí a acompanhante pode só dizer, vamos para a sala. Ela vai para a sala? Não sei, porque a acompanhante não sabe, porque ela sempre pega na mão. Então eu tenho que avaliar. E aquilo que não tiver presente, eu vou ensinar. Então, eu posso pegar ela na mão no começo, mas aí eu vou reduzir isso até que ela fique mais independente possível. Ou seja, e aí a mesma coisa, tem que ensinar a sentar, ficar sentado e tal. Nada disso é simples, tá? Mas tudo é possível de se ensinar. Então, mas isso a gente não faz, que é avaliar a habilidade de aprendiz. Por que a gente não faz? Eu não disse que as crianças fazem a fila, depois ficam aqui, outra ali, depois ficam de mão dada, depois não tem mais nada aí. Não falei que fica isso? Ou seja, a escola está ensinando a habilidade de entrar na sala, né? Está na BNCC? Não. Está no currículo? Está no planejamento que o professor fez no começo do ano? Não. Está onde então? Não está. Por quê? Porque isso é aquilo que o Michael Apple, que ou era, não sei se é vivo ainda, um sociólogo da educação americana, chama de currículo oculto. Ele é um currículo, a escola ensina, mas ela não escreveu em lugar nenhum, é parte da cultura escolar, esse ensino. Só que como é parte da cultura escolar, a escola não ensina, quando você tem um aluno que não aprende, a escola também não consegue suplementar. Entende? Então a gente precisa desocultar, desvelar esse currículo, e envolve outras coisas também, para a gente poder ensinar essas habilidades. Então esse é um aspecto, digamos assim, que eu acho que tem que salientar quando a gente fala de casos com maior comprometimento. O segundo aspecto que tem que salientar é a necessidade de comunicação alternativa. A gente estava falando agora da Mantuan, agora há pouco, né? E só existem, do que eu conheço, duas coisas que eu concordo com a Mantuan. Duas. Uma eu não vou falar qual é agora, eu vou falar depois, em algum outro momento. Eu vou falar qual é, mas eu vou citar. Ela diz que o parecer 50 é incompatível com a política de 2008. Eu concordo com ela. Essa é uma coisa. Só que ela fala em tom de acusação. Eu falo em tom de triunfo, né? De superação daquela política horrorosa. E a segunda coisa que eu concordo com ela é que é um erro você pegar todas as crianças de educação especial e botar elas para ir no AE no contraturno. Isso é um erro. Isso não faz o menor sentido. Ninguém sabe o que faz no AE, no contraturno. Cada um fica inventando. Aí ficam uns que faz de reforço, outros que faz de terapia, outros que faz para brincar os brinquedos pedagógicos. Nada disso faz nenhum sentido. Isso aí é completamente errado. A criança entrou na escola, se registra na educação especial, faz o PEI. Aí você se pergunta, no PEI, faz sentido eu ir no contraturno para ensinar alguma coisa para ele lá na sala de recursos? Sim, então vai. Não, então não. É só uma pequena porção dos alunos que deveria estar fazendo contraturno. Pequena porção. Bom, se fosse uma pequena porção, como deveria ser, isso significaria que eu podia fazer individual, que às vezes não consegue fazer. Isso significaria que eu poderia fazer mais tempo, poderia ter mais dedicação, mais tempo. E uma das coisas que seria a obrigação absoluta, urgente, inequívoca, se não fizer tá errado, é ensinar comunicação alternativa.
Dá para ensinar a comunicação alternativa na sala de recurso? Eu sou o maior puxa-saco que eu tenho da minha mulher, que é, de longe, a melhor analista do comportamento que eu já vi trabalhar. Assim, impressionante. Eu sei que eu sou suspeito, mas é impressionante. Impressionante. Se não fosse, eu ia chamar só de bonita. Mas o doutorado dela foi ensinando professores de sala de recurso a ensinar a comunicação alternativa na sala de recurso. Pesquisa em educação, pesquisa experimental. O padrão ouro da pesquisa é você ensinar, você pode medir o professor, mas você medir o aluno. Você ensinou o professor, mas você mede o aluno. O comportamento do aluno. Foi isso que ela fez. É o ouro do ouro. E você pega os alunos, o comportamento de comunicação deles daqui foi lá para cima. O comportamento de agressividade deles daqui foi para baixo. Porque foi ensinado comunicação alternativa. Então, não ensinar comunicação alternativa na sala de recurso é um erro. Um erro. Só isso, um erro. Eu sei que não é por causa das professoras de sala de recurso, porque a escola diz para fazer atendimento contraturno de todo mundo. Esse é absurdo. Mas... E aí acaba não tendo tempo, tem atendimento coletivo, tudo isso, né? Mas esse é um erro. Isso aí é a segunda consideração mais importante que eu queria fazer. Aliás, a primeira seria que todo mundo tem acompanhante, que eu já comecei falando, né? Todos têm que ter acompanhante, individual, não pode ser compartilhado. Segundo, imagina o seguinte, que eu tenho um aluno nível 1. Ele não tem atenção compartilhada. Então a professora diz assim, pessoal, vamos lá. E olha para a lousa. Ele não olha para a lousa. E aí diz assim, pessoal, é o seguinte, vamos lá, agora. E todo mundo olha para o caderno, e ele não olha para o caderno. Então, essa é uma habilidade desenvolvimental, não é acadêmica, né? Aí, ele precisa do acompanhante para dizer, ó, a lousa. Depois, o caderno, o livro, cadê o livro? Agora, esse acompanhante precisa ser individual? Não. Professor, desculpa te interromper. Na questão de creche, o acompanhante tem que ser individual ou compartilhado? Então, pega esse caso que eu estou dizendo. Esse caso eu estou falando de um caso que o aluno precisa de um pouquinho de apoio. Um pouquinho. Um neco. Então, ele não precisa ser individual. Isso, se você for na creche, vai ter outros exemplos, né? Mas é a mesma coisa. Eu tenho que ver assim, qual é o tamanho da necessidade de apoio desse indivíduo. É bem pouquinho? Então, ele não precisa. Pode ser compartilhado. Mas se ele precisar de muito apoio... Então, por exemplo, vamos imaginar na creche um caso severo, né? Que a gente... que exatamente você não vai chamar ainda na creche. Novamente. Na turma da minha filha, ela é grau 2 e tenho mais 2 casos que eles não são nem verbal. E tem apenas um acompanhante para os 3. Isso aí é um equívoco. Seguramente, o ideal seria que, pelo menos, esses casos não verbais fossem individual. Talvez o outro pudesse ser compartilhado, depende do caso. Mas o ideal é, em casos não verbais, individual. Não há a menor dúvida. E aí, no entanto, apesar de esse caso que eu descrevi, esse exemplo, ser compartilhado, nesses casos do nível 3 tem que ser individual. Não há a menor dúvida. Então, lá, tem que ter acompanhante individual, tem que ter avaliação e ensino de habilidades de aprendiz, tem que ter comunicação alternativa. Não há como não ser, tá? E agora a quarta questão tem que ter formação em gerenciamento de crises. Gente, o acompanhante não ter gerenciamento de crises é a coisa mais ridícula que existe. Eu estou traduzindo um conjunto de cursos aqui do Instituto, né? Que é para fazer uma pesquisa no Brasil, português, né? E aí, eu estou lá, estava ontem, fazendo a tradução no material, e aí está assim, prepare para fazer a intervenção. O que você precisa garantir? Isto, aí tem assim, que haja pelo menos uma pessoa na sala de aula com formação em gerenciamento de crises. Como é que você vai fazer isso no Brasil, se não tem ninguém, escola nenhuma? Eu sei que tem uma outra pessoa que pagou, mas estou falando assim, institucionalmente, e não é acompanhante, porque o acompanhante não consegue pagar porque é caro. Então não tem cabimento isso, não faz o menor sentido isso.
Não fala. Agora, não sei se vocês viram, que eu vi, que tem gente que é de Minas aí, tem um projeto de lei do Cristiano Oliveira, que é o deputado estadual, que é para que as pessoas, que as escolas tenham formação para crises, por causa daquele menino que foi levado para um camburão, um menino de 9 anos. Mas precisa ter isso, né? Então, quarta coisa, precisa ter formação de gerenciamento de crise. Não dá mais para fazer como está acontecendo, não dá mais. Nós tivemos recentemente, 6 meses atrás, talvez 4 meses, uma reportagem do G1 que começava assim: mesmo com 900 mil autistas na escola, matriculados, não há protocolo e tal. Aí tem uma declaração do MEC, o MEC dizendo que não é para ter protocolo nenhum, que não tem que ter nada, que eles são contra. Então isso é uma situação muito, muito séria. Então eu tenho esses quatro pontos básicos aqui. Tem que ter acompanhante, tem que ter comunicação alternativa, tem que olhar, avaliar, ensinar habilidades de aprendiz e tem que ter gerenciamento de crises. Isso aqui são pilares, digamos assim. Deixa eu escrever isso aqui. Depois eu vou... Vamos lá. Comunicação AAC. Aprendiz. Gerenciamento de crises. E acompanhante, certo? Isso é imprescindível. E aí, a partir disso, eu vou pensar em como que o plano educacional individualizado vai atuar considerando essas coisas. Por que eu não coloquei o plano educacional individualizado como um dos pilares aqui? Porque não é específico para o nível 3. Ele é para todos, né? Então, é óbvio que nesse caso também tem que ter. A diferença é que ele vai se voltar mais para habilidades de aprendiz e habilidades desenvolvimentais. Ele não vai olhar para habilidades acadêmicas, ou pelo menos não para as mesmas habilidades que os outros. Aí, tem uma coisa que deixa um pouco borrada essa coisa. Ontem eu dei uma formação para os professores de Diadema. E aí, antes de mim, veio os professores, 2 professores dando depoimento e tal. E aí eles estavam dizendo, não, porque não importa quem é criança, tem que dar a mesma matéria. Sempre tem que dar a mesma matéria. E aí, eu falei depois, e eu não falei isso, mas só para dizer da onde vem essa história. A lei que obriga a ter um PEI é aqui, a americana, de 75, né? Primeira lei do mundo, assim. E essa lei, ela foi modificada em 97. Depois ela foi modificada de novo em 2004, 2016, se não me engano, 2018. Mas ela foi modificada em 97. E nessa modificação de 97, tinha uma coisa que dizia que era o seguinte: não pode ensinar uma coisa diferente para as pessoas com deficiência na sala de aula. E aí isso virou, tá vendo? Não pode ensinar diferente, não pode ensinar diferente. Só que é diferente a situação. Por que é diferente? Porque aqui o aluno que não acompanha o currículo não está na sala de aula comum. Então, veja, eu tenho um aluno que acompanha o currículo e está na sala comum. Eu tenho um indivíduo que não acompanha o currículo que está na sala especializada. Agora, veja, se ele está na sala, ele acompanha o currículo. Aí o professor diz assim, não, vou fazer outra coisa, não faz o currículo. Claro que não, você tem que aprender o currículo. Porque se você está na sala, que você aprende o currículo. Agora, no Brasil, os casos nível 3 estão na sala e não aprendem o currículo. Só que eles não aprendem o currículo, eles não tem que dar o currículo. Então, quando importa essa ideia, tem que aprender a mesma coisa, ela fica absurda no Brasil. Então fica uma coisa deslocada. Então veja, eu dou sempre o exemplo do meu filho, mas eu poderia dar vários outros exemplos, mas aqui do meu filho é bem didático, né? Que ele não fala, ele não entende nada, e ele está tendo aula de neocolonialismo. Agora, no final do ano, agora mais para o final do ano, no segundo semestre, agora ele está tendo aula sobre Guerra Fria. Que não faz o menor sentido, né? E aí, isso faz com que as pessoas façam assim, né? Por exemplo, eu vou dar uma pintura para ele.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pintura, sei lá, da bandeira da União Soviética. Que diferença que isso faz? Entende? Seria melhor eu perguntasse qual exatamente o limite da habilidade dele, e mesmo que seja uma pintura, tem que ser a pintura que faz sentido para a habilidade que ele está desenvolvendo. Não tem menor cabimento você pensar que tem que dar a mesma matéria. Por isso que eu estou falando. O PEI tem que olhar para habilidades pré-acadêmicas. E quem implementa procedimentos de habilidades pré-acadêmicas é o acompanhante, não é o professor regente. Tá? Bom, aí você tem uma série de estratégias que podem funcionar. Então eu vou citar algumas delas aqui, tá? Que eu implementaria com todos. Todos. 3 estratégias. Eu faria com todos. Todos, quase todos. Mas eu implementaria com todos e, num caso específico, eu poderia retirar. Que é economia de fichas, escolha de atividade e rotina visual antecipatória. Então, vocês, de modo geral, que já devem conhecer pelo menos a rotina visual, que todo mundo conhece. Então, você apresenta a rotina, tudo que vai acontecer, e aí esse indivíduo vai pegando essa rotina, você pega o quadradinho, e ou você coloca numa caixinha quando você fez, ou você põe assim, a fazer duas linhas, e já feito. Ele pega e põe no já feito. Talvez até, dependendo do caso, seja melhor. Você usa pictogramas, ou às vezes, em casos com muito comprometimento, você usa foto. E normalmente funciona. Tem muitos casos que só funciona a foto. Rotina visual para todos. Qual que eu falei quase todos? Porque tem alguns, por poucos casos, normalmente não são no nível 3, que a rotina produz mais ansiedade. Quando você apresenta o que ele tem que fazer, na verdade ele fica ansioso, ao invés disso reduzir a ansiedade porque você tem previsibilidade. Existem esses casos, não são comuns, mas eles existem. Essa é a única exceção. Isso aí dá para fazer com EVA na escola, dá para fazer com as cartolinas que tem na escola, não precisa comprar, mas pode comprar também, que não é caro, a escola pode comprar. A segunda dessas que eu estou falando para vocês é economia de fichas. Quem aqui, coloca aí no chat, quem aqui já implementou economia de fichas? Se vocês já trabalharam com isso. Gente, economia de fichas é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Teve uma escola que eu estava dando uma assessoria, muitos anos atrás, foi de Araxá, lá de Minas. E assim, eu não era o principal, eu era uma coisa a mais. Tinha pessoas que davam lá supervisão, eu fazia só um. Era meio extraoficial que eu fazia. Aí tinha um menino que dava um problema danado, todo começo de semana, né? Começo de semana sim, começo de semana não, que é quando ele ia pro pai. Mas ele dava muito trabalho, mas muito, muito, muito. E aí eu orientei na sexta. Aí eu orientei, o nosso encontro, né? Eu orientei a fazer economia de fichas. Elas montaram, fizeram com a coisa que ele gostava, não lembro o que era, acho que era a patrulha canina. Chegou na segunda-feira que ele estava voltando do pai, fizeram economia de fichas. Na sexta-feira, eles falaram assim, Selma, cara, isso aqui parece um feitiço. Hein? Não é possível, cara, que esse menino que chegava aqui quebrava tudo, quando chegou na segunda-feira, ele fez todas as atividades inteiras. Não é possível, isso aqui é magia, é um voodoo, é alguma coisa. Eu expliquei por que ela funcionava, não quer dizer que vai funcionar em 100% das vezes também. Tem um processo para aplicar, para implementar, que eu expliquei para elas, qual que era, elas implementaram certinho. O indivíduo também tinha menos comprometimento, era um nível 2 ali, mais ou menos, né? E foi impressionante. Então, a economia de fichas é extraordinário como funciona. E funciona mesmo em casos muito graves. Aí você vai usar menos fichas, mas funciona muito grave. Aqui, ó. Quem já usou aqui, ó? Alessandra, Joelma, Eline, Simônica, Cíntia, Bruna, Jaira, eu com o garoto do T21, Janaína, Eline, Giselma. Gente, vocês têm que usar. Tem que usar, porque quem não usa tem que usar. Eu estou falando de casos com maior comprometimento, mas mesmo em casos com menor comprometimento. Talvez nível 1, nível meio, não, mas nos outros casos tem que usar. Uma pessoa pediu para dar exemplo. Vou dar exemplo com esse aparelhinho meu aqui. Ó. Imagina que isso aqui é uma placa, tá? E essa placa tudo isso aqui é uma fichinha de
como é o nome? Velcro. Então, aqui tem 3, 5, tem 15, certo? Mas eu não vou colocar 15, digamos que eu vou colocar 5 ou 10. Então, eu tiro isso daqui, e aí, quando ele fizer uma atividade, alguma coisa, eu dou para ele uma fichinha, ele cola aqui. E ele vai colando. Quando ele terminar, ele pega essa prancha e me dá, e eu entrego o reforçador para ele. Eu já determinei, porque eu já fiz a avaliação dele. Com criança com maior comprometimento, às vezes eu vou usar menos, né? Ele fez as atividades e eu entrego para ele. E ele troca. E aí eu tiro as fichinhas e a gente recomeça. Se eu estiver começando, tem que ser uma coisa bem rápida. Ele faz uma atividade, já recebe, depois eu vou aumentando o tempo. Senão ele não sabe lidar. Então isso é extraordinário e melhora muito a administração dos reforçadores em sala de aula, porque você não pode ficar liberando toda hora reforçador, porque não tem dinâmica na sala de aula, né? Principalmente dependendo do reforçador. Mas se eu vou fazendo a economia de fichas, ele vai acumulando e aí depois ele tem acesso. Então, isso ajuda muito. Eu fiz um caso lá em São José dos Campos, que eu orientei, que era assim. Era um menino que tinha que fazer as atividades de casa, tá ensinando habilidades funcionais. Então, ele fazia todas as atividades. Quando ele juntava as fichas do dia, ele trocava por alguma coisa, eu não lembro o que era lá. Aí era tipo, acho que era tempo de tablet, uma coisa assim. E aí ele ganhava também uma super ficha. O que era uma super ficha? A gente pegou uma, ele gostava muito do McDonald's e ia no McDonald's a cada 15 dias. Ou ia no shopping, um no outro. Então a gente fez uma imagem que era o McDonald's, escrito ou shopping. Só que isso era preto e branco. Então isso aqui ficava colado na parede e com os velcro. Então a super ficha era um negócio que ele colava aqui. Só que era aquela parte, tipo um quebra-cabeça, só que colorido. Então ele ia juntando. Isso aqui tinha 15 peças. Quando ele terminava, ele ia lá no calendário e marcava o dia que ele queria ir. A cada quanto tempo que ele já ia? 15 dias. Quanto tempo que ele tinha que fazer? 15 dias, mesma coisa. A diferença é que agora ele tinha que fazer uma atividade para ganhar. Você pode dizer assim, pô, mas é sacanagem, ele não vai querer, porque ele já tinha de graça. Tem estudos experimentais que fazem assim, ó. Você pega um ser e você entrega para ele alguma coisa. Ou, numa outra circunstância, ele tem que fazer uma atividade para você entregar. E aí você faz isso várias vezes e ele aprende em que circunstância que faz um. Aí depois você pede para ele escolher. Você cria uma circunstância que ou ele vai para um ambiente que ele tem que trabalhar para ganhar alguma coisa, ou ele simplesmente pega aquela coisa. A mesma coisa. Quase todos os seres, quase todos entram na contingência que precisa trabalhar para ter acesso. Só tem uma exceção. De todos os seres vivos que nós conhecemos, a única exceção que nós conhecemos é o gato. Só. Todos os outros animais, incluindo os seres humanos, preferem fazer uma atividade. Impressionante, né? Então, economia de fichas extraordinário. E o terceiro é a escolha de atividade. Qual atividade que você vai fazer para ele? Não sei. Qual é? Ah, vou fazer um pareamento. Tá bom. Qual que é o ideal? Tem 2 pareamentos. Pode ser a mesma coisa. Cor. Então você tem cor com quadrado, a cor com uma fichinha. Qual que você quer fazer? Ele escolhe. Não você que escolhe. É a mesma habilidade. Só que você vai dar duas coisas para ele. Ele escolhe. Já reduz muito a probabilidade de comportamento problema. É impressionante. E aí, se em algum momento começar a acelerar, você pode propor trocar. Também tem uma alta probabilidade de desaceleração. Então, eu vou encerrar aqui, porque eu quero mais trabalhar com perguntas. Porque também é muito variado de caso para caso, então faz mais sentido eu falar de uma coisa que é mais geral e que poderia ser aplicada para todos. Eu diria isso, que começa com essas 3 sempre, sempre, sempre. E a redução de comportamento problema vai ser extraordinária. Então eu teria esses 4 princípios e essas 3 sugestões aqui iniciais para vocês pensarem. Outra possibilidade em termos de escolha de atividade, tem 2 tipos. Tem essa que eu falei, que você põe 2 da mesma atividade e ele escolhe. Tem uma outra que tem menos efetividade, mas também funciona, que é assim. Eu tenho 3 atividades para ele fazer. Uma atividade de pareamento de cor, uma atividade de, sei lá,
de motora fina, uma atividade não sei de quê. Tenho 3. E aí eu apresento para ele, pode apresentar as fichas, por exemplo, e ele escolhe qual que ele quer fazer primeiro, qual que ele quer fazer depois, qual que ele quer fazer depois. Ou seja, ele não escolhe qual, ele escolhe entre atividades para saber qual ele quer fazer, mas ele escolhe a ordem das atividades. Então isso reduz o comportamento do problema, não tanto quanto a outra, mas reduz também. Isso se chama escolha de atividade. Hoje, o vídeo de hoje que eu publiquei foi sobre isso, né? Eu publiquei já... Eu estou publicando sobre publiquei sobre rotina visual semana passada, e agora sobre isso, que é bem legal. Então, eu acho que essas são 3, digamos, são algumas pílulas aqui que a gente já pode começar a refletir. Eu posso responder as perguntas de vocês. No Selma, tem algumas questões, assim, que em relação à sala de recursos, né, que a gente tem priorizado aqui é justamente o ensino das habilidades pivotais, as cúspides, justamente para não ficar fazendo esse trabalho tipo reforço, sabe? Então, quais são as habilidades centrais, grupinhos de habilidades sociais, então, nesse sentido. Eu acho que existe uma confusão grande e por conta de ser direito, aí todo mundo vai, entendeu? E aí, acho que é importante ter, né, essa organização justamente para não perder esse tempo, porque acontece justamente o que você falou, cada um faz uma coisa, às vezes fica meio perdido o que está fazendo, não sabe se está dando a matéria da sala de aula, se está, sei lá, fica meio perdido. E uma coisa que me deixa assim, muito chateada é quando você recebe algumas famílias que a clínica, assim, não quer participar desse planejamento, né? Eles não querem, eles acham que cada um faz do seu jeito. Isso é um problemão. Esses dias eu vi assim, que a aprendizagem se dá na relação. Então, não existe um padrão. Aí eu falei assim para a Fono, mas e o treino de comunicação, do parceiro de comunicação? Se a gente vai ensinar a CA, um menino, né, não tem nem as habilidades básicas, mas a gente vai ensinar a comunicação funcional. A gente precisa ensinar o agente para o agente ensinar ele a comunicar. Não, isso aí se dá na relação. Aí eu falei assim, gente, mas como assim? Aí acontece os comportamentos desafiadores, aí eles querem que fala não quando o comportamento desafiador aparece, só que esse não, ele é justamente para ganhar atenção, entendeu? As pessoas ficam explicando que não pode. Então, Porque assim... é psicanálise, isso aí é psicanálise. Então... A fono é psicanálise, É porque a fonoaudiologia no Brasil é muito influenciada pela psicanálise. E aí não tem compatibilidade, aí acabou. Não tem E aí dá desespero, né? Porque a gente vê ali que você poderia ensinar aquelas habilidades, mas infelizmente, né? Se a família não aceita, a gente não pode fazer nada, né? Isso aí não tem como. A família precisa... Agora, a maioria das vezes, o que acontece é o contrário. Os clínicos reclamando que a escola não dialoga. Fazer, né? As duas coisas acontecem, infelizmente. Acontece dos dois jeitos. Às vezes os professores acham que elogiar, entregar um reforçador, você está comprando a criança. Você, por exemplo, está querendo fazer, como é que ele fala? Fica negociando com a criança, aqui tem que fazer e pronto. E aí não vai dar nada certo, ele não tem aquela habilidade que está sendo exigida, né? Não, assim, é fácil, lá no consultório é fácil falar isso. Eu sempre brinco assim, eu falo assim, porque fala o que tem que fazer assim. Então tá bom, então vem aqui na sala e faz que eu quero ver. Se não fizer, aí eu não acredito. Por isso que eu falo de prática baseada em evidência, porque uma coisa só é prática baseada em evidência se a pessoa tiver entrado na sala e feito várias vezes, e vários grupos de pesquisa tem que ter feito. Porque conversa fiada, de livro, que a pessoa fica escrevendo, isso aí não resolve nada. E esse é o tipo de coisa. Tem que dizer não. Sim, diz não aqui para você ver o tapão que você leva na cara. E não resolve nada, né? Porque você não ensina habilidade. Aí você fala não e pronto, e aí? Vai um pouco não de novo, né? E não de novo e nunca ensina nada. Não resolve, né? É muito complexo. E fora, assim, que às vezes a gente tenta falar, não vamos ensinar a comunicação funcional. Aí a pessoa, não pode limitar a comunicação, entrega uma prancha gigantesca. É difícil, né? Esse é outro absurdo da comunicação alternativa que está acontecendo no Brasil. Meu Deus do céu. Comunicação alternativa, gente. Eu vou falar isso aqui. Comunicação alternativa se chama PECs. PECs.
Pode ser em caso muito grave que o PEC seja muito complexo. Fora disso, chama PECs. Todos os outros sistemas são equivocados. E esses sistemas enormes, robustos, não tem nada a ver. Eu estou falando de casos severos. Se for um caso que não tiver nenhum comprometimento intelectual, o que é extremamente raro, se existir, não está claro se existe ou não, pessoa que não tem nenhum comprometimento cognitivo e não fale, se existir, nestes casos, comunicação robusta, do contrário, é PECs. Vou só fazer mais uma consideração. Em relação, por exemplo, os autistas, né, nível 3 de suporte, não consegue ficar na sala de aula. Então, eu vejo 2 pontos. Ou, às vezes, eles pegam a criança e falam assim, ele não fica, leva, né, vai lá para fora. Já outros querem forçar a criança a ficar. Então, os dois são 2 extremos, né, que não começa fazendo aproximações sucessivas. Então, olha, ele já consegue ficar 10 minutos, vamos tentar que ele fique 12, 15, né? E aí, às vezes, força a ficar muito, a criança estressa, tem um interferente gigantesco, e depois que deixa sair. Então, assim, a gente precisa muito que isso estivesse no curso de pedagogia, né, Luciano? Isso aí, o que acontece é o seguinte, ó, eu faço, sim, palestra, né, às vezes formação para professor, e às vezes tem a oportunidade de conversar, de perguntar. É sempre a mesma história, é assim. Como é que é? Como é que é a história? Ele está na sala, mas eu acho que não tem que sair, não, certo? Como é que é? Não, ele quer sair, eu digo não. Ele vai lá e bate na porta, não, pode sentar. Aí ele senta. Aí ele começa a reclamar. Mas eu falo, não, senhor, senta aí, fica sentado. Aí daqui a pouco ele começa a ficar levantando. Aí eu falo, não, senhor, senta aí. Aí tem uma hora que ele começa a jogar cadeira, bater nos outros, aí não tem jeito, né? Aí tem que sair, porque aí a gente deixa sair, porque senão fica perigoso. Ou seja, se eu fosse traduzir, né? Primeiro ele pede direito, aí eu digo, não, pedir direito não. Depois ele pede meio ruim, eu digo, pedir ruim não. Pedir mais ou menos ruim. Aí ele pede da pior maneira. Aí eu digo, agora sim, agora eu gostei, agora foi lindo, agora você pode sair. Então, é óbvio que isso não tem como dar certo, né? Pelo contrário, a escola está ensinando ele a ser agressivo. Ó, o pessoal está colocando aqui no chat, se você quiser já ir lendo e respondendo. A Patrícia falou assim, o que acha que CA com alta tecnologia, PECs é mais efetivo? Tem PECs de alta tecnologia também. O que determina não é se é de alta ou baixa tecnologia, é o método, né? O método é o PECs. Veja, não é a marca PECs. Você não precisa comprar com a marca PECs. PECs é uma marca, né? Picture Exchange Communication System, que é do Andy Bond. Então, às vezes você tem aplicativos que são do PECs, às vezes tem um aplicativo que é PECs, mas não tem o nome PECs. Só que aí depende de você conhecer um pouco melhor, né? Então, PECs é o melhor. É o único que tem evidência científica. Praticamente todas as pesquisas são com PECs. Então, assim, por exemplo, POD, que virou uma moda, tem o menor cabimento usar POD. Menor cabimento. Cíntia perguntou, Lucelmo, o caos da inclusão total nos levará a escolas especiais? Ou você acredita que estamos distantes dessa realidade, especialmente em razão das ideologias negacionistas? Eu acho que vai depender. Tem uma decisão para ser tomada agora pelo STF sobre isso, pelo Toffoli, né? Que é a graduação do Paraná. O governo federal publicou um documento de metas de que ano que vem 100% das crianças fora das escolas especiais. Portanto, o governo está dando de barato, está contando que o STF vai proibir as escolas especiais. Se o STF proibir, daí vai ser muito difícil de ter. Daí eu acho que vai acabar mesmo. Por quê? Porque quem luta pelas escolas especiais? As APAES. Só que se for proibir, a APAE não existe mais. Se ela não existir mais, ela não vai lutar. Porque os pais de casos mais severos é muito difícil de se organizar. É muito... quem nem filho severo não consegue fazer militância nenhuma, é muito difícil. Então não tem essa força política, entende? Então, agora, se o Toffoli decidir que é legal, aí eu acho que vai voltar com tudo. Porque os lugares que fica dizendo que é ilegal vão cair por terra, porque como é que diz que é legal se o STF acabou de dizer que é legal?
E eu acho que pode ter uma mudança de governo também, então tem chance. O Ivo perguntou, o professor irá participar da implementação de algum projeto de ADEMA? Talvez, Ivo, mas não sei, não tem nada acertado ainda. A Célia diz, tive a sorte que nos 2 CMEI inaugurei a turma, então temos feito um trabalho coletivo em parceria com os professores de sala de referência. Temos estudado, conversado, nos preocupado para evitar crises. É imprescindível. E aquilo que você falou, Elisa, gostei muito, né? Grupo de habilidades sociais, por exemplo, é uma coisa que pode ser utilizada. Aí sim, pô, legal demais no contraturno. Algum projeto CA para a Zona Escola? Procura assim, ó. Tese Aida Tereza dos Santos Brito. Tem um protocolo completo lá de como ensinar comunicação alternativa em sala de recurso. Onde fazer a formação de gerenciamento de crise? Só procurar PCM. Não sei onde você mora, Verônica, procura na capital. Ana Esther. Uma criança estava acostumada na sala, saía muito. Mas após algumas faltas, ela retornou. Quando não faz a vontade dela, ela fica bem agressiva. O que fazer? Eu não consigo te dizer o que fazer, porque é muito complexo. O que eu posso te dizer é o nome do que fazer, que é treinamento de comunicação funcional. Porque quando não faz a vontade dela, ela fica bem agressiva. Então, a gente vai tem que criar circunstâncias em que você tem que ensinar ela a pedir para fazer as vontades dela. E no começo vai se fazer a vontade dela. Depois disso, se implementa o treino de tolerância para ela, às vezes, fazer a vontade dela, às vezes não fazer, até que você vai tornar a vontade dela muito rarefeita. Só acontecer de vez em quando, que é quando a gente normalmente atende, quando a criança quer sair, por exemplo, uma vez por aula, aí você deixa sair uma vez. Né? Então, ou seja, você fica num nível que você deixaria qualquer outra criança mesmo. A Célia falou, a inclusão é utópica. Não, ela não é utópica, ela é bem real. Mas a inclusão é um sistema que tem escola especializada, sala especializada e sala comum. Essa ideia de inclusão no Brasil não é que ela é utópica, ela é errada, é equivocada, ela é um erro, né? Os pais têm que lutar também por escolas especiais. Eu concordo, mas é muito difícil para os pais, eu acho. A Rosiane falou, sobre a comunicação alternativa, qual sugestão você dá quando a família é resistente quanto a isso? Eu não sei responder essa pergunta. Tudo que tem a ver com relação, com convencer as pessoas, com dialogar, eu tenho muita dificuldade de responder, porque eu também não sou bom nisso. Tem que perguntar para as professoras que são mais somebody love, com as famílias, aquelas que são mais experiência. A Jaira tem experiência nisso. A Jaira falou, Luciano, que você da participação, o que você acha dos estudantes nível 3 nas avaliações externas, SAEB? Acho um absurdo. Acho que não... eu acho que, assim, hoje, o que você faz? Pede para eles não irem, manda em outro lugar, que é um negócio errado também. Mas o certo não seria elas fazerem, entende? Porque também elas não vão conseguir. O certo seria fazer a avaliação com PEI. Então, qual que seria o correto? Por exemplo, eu tenho uma escola, sei lá, 20 crianças com deficiência. Com deficiência intelectual, por exemplo, né? Aquelas que não têm deficiência intelectual deveriam fazer. Só que os resultados deveriam ser também à parte. A gente deveria conhecer o resultado à parte. Mas nos casos com deficiência intelectual, você deveria ter o PEI. E aí você faz uma avaliação num ano, por exemplo, você faz a avaliação no outro ano. Então, eu não vou olhar para o SAEB, eu vou comparar ela com ela mesma. De um para o outro. Entende? Então, por exemplo, no dia do SAEB, vai ter alguém lá fazendo... Poderia ser no PEI mesmo, na avaliação do PEI. Mas poderia ser na avaliação externa. Pegar uma amostra, igual se faz com qualquer outro aluno. Porque as avaliações das escolas podem ser viciadas, né? Você pega uma amostra, vai para as escolas e faz a avaliação deles. Aí eu vou comparar ele com ele mesmo. Aí eu vou dizer, aqueles que têm PEI, que têm deficiência intelectual, estão aprendendo, em média, X%. Naquela prefeitura, X%, naquela Y%, coisa assim. Alessandra, mas alguns pais não querem ir para a escola especial, mesmo que o filho venha se beneficiar. Agora, sobre isso eu acho o seguinte, Alessandra. No Canadá, por exemplo, aqui no Canadá, outros países desenvolvidos, não é a família que escolhe, é o governo que escolhe. Recentemente, no Canadá, uma família a criança foi enviada para a escola especial, a família ajuizou a ação, faz uns 4 anos isso. E a Suprema Corte do Canadá decidiu que ia ficar na escola especial, que não era violação do direito, pelo contrário.
que o direito não era dos pais, era da criança, e o melhor para a criança era a escola especial, portanto, ele ia ficar lá. Mas eu não acho que isso pode acontecer no Brasil. Por quê? O Brasil tem uma história de que eu não quero essa criança, manda ela para lá. Então, nós temos essa história de usar as escolas especiais como depósito. Isso não pode acontecer. Para alguém ser encaminhado para qualquer lugar, tem que ter uma avaliação muito séria, com protocolo cientificamente validado, tem que ter avaliação constante para que, se ele desenvolver a habilidade, se ele pudesse se beneficiar do outro ambiente, ele venha para outro ambiente. Então, muitas coisas têm que acontecer. De modo que eu entendo que, se você deixar na mão do Estado, é muito perigoso no Brasil. Quem tem que decidir é a família. E aí, paciência, vai acontecer isso que você está falando. Mas também não pode colocar na mão do Estado, no meu entendimento. A Lamara disse, boa noite, poderia falar? Se você pode falar, acho que pode falar. Lamara. Eu coloquei aqui para levantar a mão, né, para ir organizando para falar ou escrever. Tá. Quando tem por escrito é mais rápido as perguntas, dá para fazer mais perguntas. Tá. Mas pode falar, Lamara, vai falar rapidinho. Eu tenho a pergunta rapidinho por causa do horário, para eu conseguir. Oi, boa noite. Boa noite. Então, prazer, né, estar aqui. Eu sou professora da cidade aqui de Brejo Santo, estou como formadora atualmente da Sensibilidade e Inclusão. Aqui no nosso município, a gente já está ofertando aos professores mediadores o curso de AT e o curso de ABA, né? A gente levou essa sugestão para o nosso secretário de Educação e, graças a Deus, ele acolheu. E, assim, tem sido um avanço extraordinário. Porém, eu fui convidada recentemente, né, para ficar como formadora dessa rede e estou aqui tentando buscar melhorias para levar para esses professores, né? Porque eu vejo ainda a dificuldade justamente nas questões comportamentais, que é permanecer em sala de aula, né? Quando a criança não é verbal, como fazer, ainda tem essa dificuldade. E aí eu queria a dica. O que eu poderia fazer, né, para o próximo ano? De formação, né? Isso, para levar para formações. Eu acho muito difícil falar isso, porque é um conjunto muito complexo de coisas. Eu acho que você tinha que, talvez, preparar alguma formação específica sobre a habilidade de aprendiz. Tem um protocolo hoje, graças a Deus, tem uma coisa legal, que não existe mais documento em inglês com a inteligência artificial. Hoje eu acabei de mandar para a Elisa um negocinho bom, em português. Existe um protocolo chamado IGLR, Inventário do Bom Aprendiz, Inventory of Good Learner Repertoire. Que eu acho que talvez você pudesse ensinar em torno desse protocolo, estudá-lo, né, e aí usá-lo para olhar para essas habilidades de prontidão escolar. Então, aí ficou uma dica boa. Eu acho que você vai achar o IGLR fácil na internet, é do Steve Ward. E aí eu acho que talvez pudesse ser para você ter um foco específico, e aí se você tem um protocolo é mais fácil, que eles podem utilizar o protocolo, e aí ajuda os professores a olhar para esse comportamento e que ajuda a fazer o curso, porque o protocolo já tem a sequência, né? Sim. Ficou uma dica aí para você. Obrigada. Nada. Luciano, mesmo que não tenha evidência a avaliação funcional, né, que é o ABC, mas você acha que ensinar isso para os professores já ajuda, assim, já traz um conhecimento de, pelo menos, compreender um pouco? E, assim, seria tão bom se a gente conseguisse seguir o SBT na escola. A gente sabe que não foi criado para isso, mas, assim, adaptar, né? Ensinar a comunicação funcional, depois ensina tolerância e depois ensina colaboração. Você acha que se fosse adaptado, talvez tivesse uma pesquisa sobre isso, seria tão interessante? O que você acha? Não, a maioria das pesquisas com ISC-SBT é escola. Então, o ISC-SBT funciona na escola. Agora, é difícil no Brasil por conta daquela distância entre o que as pessoas sabem e isso, né? Não é difícil de implementar, acho que implementar é fácil. Inclusive, tem uns estudos do Staubitz, que é em Vanderbilt, né?
que é eles fizeram isso, né, e eles olharam dados de longo prazo, então funciona, o comportamento não volta, é estável e tal. Mas já foi na escola, o SBT? Sim, na escola. Nossa, não, depois você me manda a pesquisa, quero ver. Vou procurar, eu te mando, sim. Então, agora, no Brasil é mais complicado. Agora, eu acho que tem um valor ensinar o ABC, sim. É porque, na verdade, eu acho, porque, se você está falando que o negócio não tem evidência, é porque o Felipe fala isso, né? Mas, é porque ele está falando especificamente do protocolo ABC. E eu acho que a questão não é exatamente essa. A questão é a seguinte, o professor tem que atribuir o comportamento a relações de antecedente e consequência. Porque não é o ABC que está dando para ele informação, ele já sabe qual é a informação. Ele já conhece as circunstâncias. Então, realmente, o ABC por si, ele pode não ser efetivo. Mas não se trata disso. Se trata de ensinar para o professor que o comportamento é determinado por antecedentes e consequências, e ele já sabe qual é a relação estabelecida, entendeu? Então, eu acho que tem um valor, sim, mesmo sendo mais simples também. Graziele disse, boa noite, o que fazer quando a mãe não quer deixar a criança sozinha na escola com acompanhante? Sendo importante mencionar que ela já frequenta sozinha a escola e agora regrediu, ela não deixa ficar sozinho, sendo que ele tem vínculo com a professora de apoio com a escola. Não sei, a Graziele, a mãe fica na escola junto? A mãe não quer ir embora, é isso? O Ivo falou, professor, a inclusão total é fruto de uma escolha econômica deliberada ou ingenuidade? Eu acho que na origem é fruto de uma escolha econômica, mas depois ela virou, eu não diria ingenuidade, eu diria um fanatismo. Uma ideologia, né? Não necessariamente fanática, mas primeiro uma ideologia só e depois se foi se tornando fanática. Meu filho em 12 anos saindo nessa fase, saindo da sala. Muita criança faz isso. O que fazer para ele permanecer em sala de aula? Aí é muito complicado. Eu não consigo dar uma... Se você procurar uns vídeos meus que é assim, Lucelmo ensinando atenção. Tem 2 vídeos, parte 1, parte 2. Eu mostro um programa de ensino de permanecer sentado. Não é de entrar na sala, mas mais ou menos por analogia dá para, talvez dê para pensar em entrar na sala. Cidiane falou, o que está acontecendo muito, professores de escola, até mesmo a família, vê a criança com TEA e comorbidades TOD justificar suas atitudes agressivas. Como podemos ajudar nesse caso? Eu não entendi. Não entendi. Oi, professor. Oi, Cidiane. É porque aqui no meu município está acontecendo uns casos no qual a criança tem o CID de TEA e apresenta comorbidade com TDAH, com TOD. Isso criança aí de 4 anos, laudadas com esses, né, com TOD. E aí o que acontece? A criança se desregula muito facilmente, muito agressivo, às vezes até diz palavras que vai matar a família, matar o professor. Então, assim, o que está acontecendo? A escola não consegue lidar com essa criança. Eu gostaria, assim, de uma orientação, como lidar, como tentar remediar uma situação como essa, entendeu? Principalmente no ambiente escolar. Aí não tem uma dica que sirva, aí é um negócio de 6 meses de curso para poder explicar como faz. O que eu posso te dizer é o nome, que a Elisa, inclusive, já falou. O nome é ISCA mais SBT. ISCA mais Skill Based Treatment. Mas esse é um conteúdo muito denso. Tem que fazer análise funcional do comportamento. Você descobrir por que ele faz isso. Procedimento que você descobre que faz isso. Depois você faz o treinamento de comunicação funcional, substitui o que ele faz por um outro comportamento que é comunicativo, depois introduz o treino de tolerância, depois o treino de comportamento cooperativo. Só estou falando os nomes. Sim, mas onde eu consigo fazer esse treinamento? Onde eu consigo fazer esses cursos? Porque eu ouvi você falando sobre esses também numa outra live que eu assisti sua. Mas eu procurei e não encontrei esses cursos. Esse curso ele tem dentro de uma plataforma que é da Luna, chamada Clube da Luna.
Mas ele também... curso não, mas material escrito você vai achar na internet também. Você vai achar em português alguma coisa, e em inglês bastante coisa, só que você pode traduzir hoje com a IA. Então, eu acho que tem essas possibilidades. Eu não sei se tem fora do Clube da Aluna, talvez tenha em outros lugares também, não tenho certeza. Mas aí, esse curso completo, assim, é um curso, como eu te falei, não é um curso que você não vai fazer rápido, você vai demorar, mas é um curso, acho que a Elisa fez, né? E tem também, de vez em quando, tem presencial, mas é mais difícil. Mas é muito bom, viu, gente? Eu Muito aconselho, obrigada, eu vou procurar. eu aconselho fazer. Eu coloquei aqui, Dani, o site que tem as publicações do Hanley em inglês. Ótimo, que é o cara que criou. Compre bem, deixa eu só os inscritos agora, depois eu vou para você. Bruna Castro disse, meu aluno é autista nível 2, muito agitado comportamentalmente, porém oral e muito participativo na sala. As aulas 13 a 17h50. E ele havia tido crise o tempo todo. Fica acordado na reunião com a mãe e ele saía às 16 horas. Recentemente ela cogitou que ele fica até o final do período, porém ele apresenta crises já perto das 16 horas, em algum momento. Que eu tento criar estratégias para que ele aguarde melhor o momento de saída. Acho que deveríamos aumentar o tempo na escola. Qual a estratégia que você está utilizando? Porque tem que aumentar o tempo da escola, mas não é só aumentar, você tem que usar estratégias de modelagem, de reforçamento. Qual é o reforçamento que está sendo usado com ele? Olá, boa noite, Lucelmo, tudo bem? Tudo jóia. As estratégias que eu uso são as economias de ficha, né? Ele tem um hiperfoco na patrulha canina e a gente conseguiu alguns bonequinhos. Então, muitas vezes, quando ele termina as atividades e houve um bom desempenho na aula, ele consegue receber esses bonequinhos para ficar brincando um pouco. Porém, como houve esse acordo em reunião, porque a acompanhante dele só pode ficar até às 16 horas na escola, ele ficaria depois sem acompanhante, e o comportamento dele é muito agitado. Então, assim, eu queria saber, caso ele fique, venha realmente essa questão dele ficar até o final da aula, qual a melhor estratégia usar, sendo que eu ficaria sem a acompanhante junto com ele? Eu acho que você não vai conseguir ficar sem acompanhante, não. Mas... foi o que eu pensei. Eu acho que você não vai conseguir, não. Se você for conseguir, você vai ter que fazer um esquema... Se é que talvez... Estou trabalhando com a hipótese de que não tem outro jeito. Seria a economia de fichas em um esquema mais denso. Então, você usa quantas fichas, por exemplo? São usadas 5 fichas. 5 fichas. E aí você vai, por exemplo, para uma ficha. Então, uma ficha, uma atividade... Você pega a atividade mais simples, porque assim, hoje, talvez você pegue uma atividade que é assim, que está na divisa entre que ele sabe e que ele não sabe. Eu preciso desenvolver essa habilidade, então eu vou dar com essa atividade. E aí você esquece isso. Você vai pegar uma atividade que ele já masterizou. Porque você não está ensinando atividade, você está ensinando a ficar fazendo atividade. Então você pega uma atividade que ele já masterizou, ele faz, uma ficha e reforço. Fez uma atividade e uma ficha e reforço. Precisa ser um reforçamento que não dependa de você. Que ele possa manipular sozinho, porque você está dando aula. Você só precisa ir lá, deu atividade, depois troca. Deu atividade, depois troca. E aí você vai dando mais tempo de atividade, mais tempo de reforço do que de atividade. Depois você vai mudando. Quando não tiver mais crise. Mas a única hipótese que eu vejo que talvez pudesse funcionar, eu faria isso. Tá certo, então, muito obrigada. Nada. Célia, sou defensor da inclusão e vejo a riqueza da troca, mas é preciso responsabilidade. Por exemplo, é impossível ao professor dar conta de uma turma de 20, crianças de 4 anos, sendo que 7 são autistas. Nossa senhora, 7, caramba! Qual o nome do protocolo? Eu não sei qual é o protocolo que a pessoa está perguntando. Gostaria desse documento, não sei qual é o documento, porque eu vejo depois. Eu acho que é o IGLR. Tá, inventário do bom aprendiz, mas você vai achar Inventory of Good Learner. Tem inglês aqui. Que ótimo, obrigado. Agora, compre bem, pode perguntar.
Oi, doutor, boa noite. Assim, ó, eu sou monitora de inclusão de um aluno nível 3 de suporte. E qual é a briga hoje? Que se aluno permaneça em escola. Por quê? Porque em sala ele não consegue permanecer. Já usamos todos os métodos, sensibilização, dessensibilização, até hoje, por último, assim, ele já manifesta com crise que ele não quer ficar em sala de aula. Hoje, o que a gente faz com ele? Ele fica às 4h30 tranquilamente, claro, tranquilamente dentro das estratégias usadas. O que a gente faz? Um pouquinho no AE, o diretor disponibilizou uma sala para mim trabalhar com ele, faz várias atividades, porque com a economia difícil eu uso com ele, saio para sim, e assim vários reforçadores. Então, resumo, ele chega no final do dia, o pai diz, olha, banho, cama e dormir, e isso melhorou muito o sono dele. Resumo, ele melhorou muito. Mas, assim, eu não consigo, já está uma briga, porque eles querem que ele fique em sala. Qual é o documento que hoje embasa eu como monitora, porque eu brigo para que ele fique, professor, e claro, eu acredito que a minha professora de AE também saiba isso, mas que é conveniente que esse aluno saia, né? Então, para a escola, né? O que me embasa hoje trabalhar nesse método que a gente está trabalhando, para o ano que vem? Nada. Pois é. Quem é que está pressionando? A diretoria, no caso, enfim, toda ali a questão da direção. Isso, porque hoje ele não para em sala, ele realmente não consegue, já foi usado todas as estratégias, mas nas demais, que é essa que eu lhe comentei, tá ótimo, tá desenvolvendo... Eu entendo, o que você está fazendo está certíssimo. Agora, você como monitora não tem força na escola para fazer isso. Isso, não, exatamente. Qual que é a minha sugestão? Sim. Bota na sala. Porque aí você coloca a professora para poder brigar com eles. Entendeu? Porque você não tem, mas a professora tem. Se a professora pegar, para dizer, não, se ficar isso aí, eu vou pegar um afastamento psiquiátrico, você está ficando louca, não vou ficar nessa situação, não. Então, por que não? Estava funcionando, por que vocês vieram mudar? Por que vocês estão enchendo o saco para mudar? Então, entende? Isso é uma questão de saber qual é a relação de poder na escola. Né, Jaira? Bota a professora para brigar, porque você está fazendo, está certíssimo, mas não tem embasamento legal, porque fizeram essa norma igual o nariz deles, e aí o que acontece são gambiarra. Meu filho também fica no AE, é claro. Não tem como ficar em outro lugar, entendeu? Tá certo. Sim. Só que lá eles têm clareza, né? Tem a AE, professor do AE lá, diretor, sabe? Que não pode fazer de outro jeito. Então, no momento, nada. Documento. Bota a professora do seu lado. Você já avisa a professora? Ok. Estamos pressionando, vou ter que colocar em sala. Não sei como é que vai ser. Não sei se a senhora só está sabendo. Resumo de tudo isso, quem arca com as circunstâncias é o próprio aluno, né, doutor? Professor. Exatamente, mas a gente não tem como resolver isso. Infelizmente, quem é o mais prejudicado é ele. Tá bom, obrigada. Nada. Peraí, deixa eu ver aqui o que falou. A Graziella disse que a mãe vai e quer ficar com ele. Não, a mãe não pode ficar. Se ele tem um acompanhante, a mãe não pode ficar. A não ser que tenha acontecido alguma coisa. Aí você talvez tenha que chamar o conselho tutelar para determinar isso, mas não pode ficar. Diga, Jaira. Pessoal, eu vou deixar a última pergunta para a Jaira por causa do horário, tá bom? Você tá sem áudio, Jaira. Se habilitou, mas tá sem áudio. Cadê o Márcio que não põe o áudio para você aí? O áudio sem áudio. O Márcio é a fera da tecnologia. É o marido dela. Já chamou o Márcio. Já chamou ele. Ô, Lucelma, enquanto ela abre o áudio, eu acho muito importante ter uma sala na escola para esses estudantes, porque não tem condição. E, às vezes, eles ficam assim, tá frio, tá ventando, não tem um lugar para eles não conseguem ficar na sala de aula. Com certeza. Deu não certo. faz sentido, E, assim, muitos não conseguem nem entrar mesmo. Não deu, já. É o caso do meu. O meu é muito... A sala de aula é aversiva para ele. Ele não consegue.
Não consegue mesmo. Não é incomum, não. Tem muita gente. Jária, sem nada. Celular, sai daí. Jária faladeira vai ter que escrever. Ou então sai e entra de novo. Quem é a outra pessoa? Márcia, pode falar por enquanto. Boa noite, tudo bem? Tudo Obrigada jóia? pela oportunidade, obrigada a todos. Eu queria saber de um caso, por exemplo, tem caso na minha escola, que a criança, ela está no 3º ano do ensino fundamental, ela tem TOD, porém, não acerta a medicação, né, por questão do TOD, toca muito difícil a medicação. Ninguém quer pegar o caso para cuidar, assim, de terapia, tá bem difícil para ele conseguir, e ele sai batendo em todo mundo da escola. Então, assim, tem até criança cardíaca, que... Deixa eu fazer a educação aqui de ligar a câmera, né? Tô falando com você. Oi. E até mesmo ela tem problema do coração, enfim, né? Já pensou se esse menino pega e bate nessa criança e tal. Então, a gente fica meio que sem saber, né? Até que ponto, não sei se de repente fala para a família fazer dar uma orientação de algum curso, né? De ensino próprio, né, para a família, porque até a secretaria toda está envolvida nessa situação, né, Secretaria da Educação mesmo, só que é um caso muito, muito difícil de se resolver. E tem acompanhante, né? Lá na escola tem, só que quando ele, a maioria Não, tudo das bem. vezes, ele bate em todo mundo. A secretaria está empenhada. A secretaria já deu um curso de segurança, de gerenciamento de crise para acompanhante? Então, aí é que tá. Eu sugeri uma pessoa aqui em Londrina, que eu sei que faz esse curso, só que assim, conversando no grupo, aí já falaram, sabe assim, você fica meio quieta, sabe assim, não fica falando. Então não quero fazer nada. A outra pessoa, né, que é enfim, outras colegas, falam assim, mas não fica se expondo, alguém pode usar contra você, mas eu falei, mas por quê? Eu só tô dando uma ideia porque eu sei que essa pessoa pega e faz. Mas, enfim, Então, essa ideia, eu já coloquei essa pessoa que faz, eu não sei se vão atrás ou não, mas é a única coisa que eu achei viável para fazer, né? A primeira coisa de longe era isso. Se a prefeitura não fez nem isso, então a prefeitura não quer fazer nada. Entendi. Então, esse todas as outras coisas são muito mais difíceis do que isso. Essa é a coisa fácil de fazer. Entende? Você vai lá, chama a pessoa, paga a pessoa, vai lá fazer o curso, e no fim de semana que vem já tá resolvido. Quer dizer, a probabilidade de você reduzir isso, de você reduzir o risco, né? Você não vai, o gerenciamento de crises não vai fazer ele não ter crise, vai fazer com que a crise não tenha risco. E é os riscos que você está descrevendo aí. Essa é uma coisa. A outra coisa isso é acompanhante. A outra coisa é ensinar esse indivíduo a não ter crise. Que aí é mais complexo. Aí o ideal seria que fosse a professora de sala de recurso que tivesse a expertise de fazer análise funcional, depois treino de comunicação funcional. Sempre que o comportamento problema existir, sempre. Primeira coisa é a análise funcional. Eu fiz uma postagem já faz alguns anos de qual era a formação de educação especial, as formações que o professor dos Estados Unidos mais tinha. Aí tinha lá a lista, né? Um monte de formação. A primeira, lá longe, era análise funcional. Então, você tem um comportamento de problema, análise funcional. Não tem discussão. Na análise funcional, você vai saber para que aquele comportamento serve. 85% das vezes, mais ou menos, 90%, depois o tratamento a intervenção se chama treino de comunicação funcional. E uns 15% é mais complicado. Que eu não vou entrar aqui agora porque é mais complicado. Aí envolve medicação e exercício físico. Mas 85% é treino de comunicação funcional. Então essa é a solução, provavelmente. Até porque se ele foi diagnosticado com TOD, isso significa que provavelmente, embora o diagnóstico muito provavelmente esteja errado, quase sempre está errado, isso significa que ele tem provavelmente tem menos comprometimento intelectual, né?
até porque se ele sai batendo todo mundo, não é exatamente uma crise que ele tem num certo lugar. Então, isso indica um menor nível emocional, digamos assim. O que indica que, muito mais provavelmente, a intervenção é o treino de comunicação funcional. Então, se eu tiver de falar, o procedimento é esse. O que a prefeitura precisa para aprender sobre isso? Não, senta, em 2 semanas vocês sabem fazer isso. Senta e estuda. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que 1 semana e meia, 2 semanas dá para aprender. Para comprar um curso online ou para ler os textos, não precisa comprar nada. Então, é isso que a prefeitura precisa fazer. Agora, o que a prefeitura vai fazer? A prefeitura só fica fazendo coisa que não faz o maior sentido. Vai lá, tenta lá, vê lá, fala para ele. Não faça isso. Isso não quer dizer nada. Então é isso, ó. Curso de gerenciamento de crises, análise funcional e treino de comunicação funcional. Não são coisas difíceis, é coisas absolutamente simples. Simples. Se a prefeitura quiser resolver isso, em 15 dias está resolvido. Mas uma criança que aparentemente, assim, a gente fala em crise, né? Mas no caso dele é tão sério que ele chega até a babar, sabe, assim, e sai batendo. Aí tem algum método, tá? Entre aspas, assim, alguma coisa que possa ser feita? Foi isso Alguma que eu falei. técnica? O método é treino de comunicação funcional. Só que eu não consigo explicar para você o método, porque ele é complexo. Como é que chama, por favor? Treino de comunicação funcional. Tem uma live, Márcia, live não, tem uma aula do Lucelmo da Lunaba, bem antiga, mas tem, e foi a primeira coisa que eu implementei, foi a resposta de comunicação funcional. Para casos assim, né, para casos bem graves. Uso com o meu aluno isso. Não, isso aí, nós temos uma unidade da Luna que tem um andar só para casos graves. Grave. É emborrachado o lugar. Todo mundo é com treino de comunicação funcional. Entendi. Então, isso não é para caso levinho, para caso... Né, não. É para caso muito grave. Obrigada, tá? Nada. Oi, Jaira. Agora conseguiu? Jaira da Globo. Consegui agora? Agora sim. Tá. Selma, eu estou numa fase meio que para baixo, né, esses dias, por causa de um caso que aconteceu aqui na minha cidade. E aí, esses dias, então, eu estou perguntando o que a gente pode fazer de efetivo. E aí, a gente veio numa sala dessa com praticamente 100 pessoas e poderia ter mais gente, quando tem as lives, tem mais pessoas discutindo, perguntando as mesmas coisas. E a gente fica perguntando pelo poder público, né? Que na minha cidade, um adolescente autista de 12 anos foi assassinado, 16 anos, foi assassinado. Eu vi essa notícia. Pela população. Eu não consigo muito falar disso. Ele foi acusado de estupro, não foi? E aí, o que a gente tem é que era um indivíduo, né, com rebaixamento intelectual, e provavelmente você tem aí um poder público que deixou abandonado, porque tem uma história de uma mãe, uma família em vulnerabilidade, né, com situações assim, e você não vê o poder público atuar, e você vê a educação especial entrando nessa discussão, faço isso, faço aquilo, professor de sala de recurso, cada um catando de um jeito, né, o que pode fazer, como fazer, e tendo que brigar com a gestão da escola. Com a direção geral. Hoje eu estou ao ponto focal da educação especial no ensino médio. Eu acho pouco fazer um doutorado, estar lá brigando para não ler mantoando na faculdade, eu vou e pego um trabalho desse. Mas tudo bem, vida que segue. Minha pergunta é, o que a gente pode fazer enquanto sociedade para se organizar para que MEC, Secretarias de Educação, Conselho Nacional de Educação, olhem para a educação especial com mais responsabilidade. Aliás, não é com mais, não, acho que com responsabilidade. Porque todo mundo tem um discurso muito bonito. Mas cá na ponta, quem está fazendo, está passando aperto, está tendo burnout, está sofrendo. Porque quem quer fazer direito vai sofrer. Quem se importa com uma pessoa perder a vida porque não foi assistida pelo sistema, me perdoe, vai sofrer.
E aí, o que nós podemos fazer, saindo daqui, enquanto sociedade organizada? Esse grupo de apaixonados dá o quê? 3.000 pessoas, mais ou menos, né? São 2 grupos, né, Lisa? 3 grupos. 3 grupos. O que a gente pode fazer para ir lá cobrar do poder público algo afetivo? Ano que vem é ano. Eu não sei responder essa pergunta. Deixa eu contar uma coisa para vocês e eu vou refletir a partir dessa resposta. Dia 5 de outubro, agora, a gente vai criar, eu e uma série de outras pessoas, uma entidade chamada Associação Brasileira de Educação Baseada em Evidências. Inclusive, eu vou convidar depois, quem quiser participar, fala comigo. Quem quiser militar. Eu acho que poderia fazer alguma coisa, tipo assim, um coletivo de professores na associação, porque eu acho que fortalece quando você tem uma instituição, né? Um coletivo de professores pela educação especial. E aí a gente começar a produzir materiais de referência. Então, por exemplo, qual é a formação que o professor de educação especial deveria ter? Escreve, porque já está lá no parecer 50 na versão primeira, mas escreve, transforma isso na versão desse grupo, e aí a gente faz um esforço enorme para espalhar, para fazer chegar a todas as secretarias municipais de educação. Para alguém, a gente, por exemplo, coordena para imprimir, talvez mandar para todo mundo, mandar para as secretarias de educação, alguém entregar lá fisicamente, né? Não sei, a gente pensa em outras iniciativas nesse sentido. Por exemplo, a iniciativa de oferecer cursos, palestras como essa aqui, fazer outras, a gente fazer um esforço bem concentrado, bem grande, assim, de pegar uma prática específica, pega só a economia de fichas, traz umas economia aqui, pega uma outra pessoa para poder ensaiar, para fazer um negócio bem com bastante detido. E eu acho que isso envolve, eventualmente, a gente coordenar alguns movimentos. Quem era a pessoa de fazer isso era a Liliane, né? Quando a gente fez lá o Parecer 50, a foto que a gente foi lá conversar com o ministro, é até hoje a foto mais comentada da história da rede social do ministro, mais do que o dobro da segunda, que é o lançamento da maior política do Ministério da Educação, que é o pé de meia. Qual é o papel que teve a Liliane? Só a Liliane, só o papel dela. É enorme nisso. A gente não chegaria nem perto disso se não fosse a Liliane coordenando com todos vocês, né? Então, a Jara já se emocionou ali. E é muito emocionante mesmo. Mas eu acho que a gente pode fazer coisas assim, entendeu? Coordenar coisas, a gente se organiza antes, coordena coisas, para a gente poder fazer esse tipo de pressão, coisas similares a essa, sabe? A última pergunta dele, antes de morrer, foi: que dia eu posso voltar para a escola? E eu fico perguntando, o que a rede de apoio, o que a escola fez, que o básico que ele precisava aprender era cuidar dele mesmo, cuidar do corpinho dele, cuidar do corpo dessa outra pessoa que, na verdade, eu entendo, porque eu conheci antes, eu conheci no processo de hipótese diagnóstica, e aí passa tempo, você se afasta, fui para outra rede. Então, isso realmente, acho que não era para estar fazendo isso aqui, por isso que eu fiquei mais tempo calada, para não me emocionar, mas realmente me trouxe para uma situação de, não sei descrever. Infelizmente. Eu já até contei isso num vídeo recentemente, que eu já vi casos assim, um caso com maior comprometimento, acabou tendo uma situação de abuso sexual, mas a pessoa sem entender o que estava acontecendo, mas ela foi exposta àquilo porque justamente ela foi abandonada mesmo, né? Isso acontece, infelizmente, muitas vezes. Esse caso que eu contei aconteceu na escola. Infelizmente. Aí foi assim, uma situação muito grave. Bom, mas eu acho que a gente pode conversar, vamos conversar, Jara, eu, você, a Elisa, o pessoal do grupo, para a gente poder pensar em coisas, iniciativas assim. Vamos encerrar, senão o professor Lucel nunca mais volta aqui para falar com a gente.
O Selma, a gente conversa depois. Vou ver quem tem interesse, quantas pessoas, e a gente vai conversando. Tá bom, gente. Um abraço, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Até a próxima. Até. Obrigada. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigado.